Olá, olá, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, meus queridos, dependendo sempre da hora que vocês estão a assistir este vídeo. Mas antes de mais, eu quero-vos agradecer por mais uma vez estarem desse lado comigo a assistirem aqui a este conteúdo que eu preparo com tanto amor e carinho para vocês que estão aí desse lado a assistir. E hoje trago-vos aqui para vocês mais um episódio aqui desta saga de After Effects e eu quero falar com vocês hoje, como já devem ter visto pelo título, sobre Chroma Key. Ok. Chroma Key. O que é Chroma Key? Quando nós falamos em Chroma Key, a maioria das pessoas pensa logo num botão mágico que remove qualquer tipo de fundo verde ou azul que existe na imagem, mas na prática o Chroma Key é um processo de separação de luminância, cor e detalhe fino. Ok? Então na prática o que acontece no ecrã é que vocês têm, por exemplo, um green screen e normalmente coloca-se uma pessoa à frente ou um objeto à frente para permitir que eu, em pós-produção, possa remover esse green screen e fingir que a pessoa ou o objeto estão literalmente num outro espaço, e hoje em dia até se faz isso em tempo real, ou seja, ao vivo, em direto. Normalmente o que é que vocês têm de ter cuidado quando estão a utilizar Chroma Keys é garantir que green screens é garantir que o footage com a green screen está bem iluminado, porque um green screen mal iluminado fica muito difícil de remover em pós-produção. Então o Chroma Key sim, é uma ferramenta basicamente que permite apagar um fundo verde ou azul, ou até mesmo de outra cor, porque depois ele permite selecionar outras cores, mas o convencional é o verde e o azul, mas mais o verde do que o azul porque é mais fácil de isolar. Portanto, o Chroma Key ele serve para isolar informação visual. Ou seja, o After Effects, na prática, ele não vai ver se isto é azul, verde, vermelho, rosa, não interessa, por isso é que eu disse que não tem uma especificidade de ser um verde, ok? O que o After Effects vai ver é valores da cor. Portanto, ou seja, vocês podem colocar aqui dentro do After Effects uma imagem que tenha qualquer tipo de fundo, desde que a iluminação esteja bem feita, vocês conseguem tirar o After Effects para remover esse tipo de fundo. Se o objeto ou o sujeito e o fundo partilharem valores semelhantes, o que vai acontecer é que o recorte e a separação vai literalmente falhar. Okay? Então nós temos de ter em consideração quando estamos a trabalhar com um software como o After Effects, ele trabalha para o âmbito digital, portanto ele trabalha com canais RGB, Red, Green e Blue. Okay? E portanto é muito importante que vocês percebam que, por exemplo, separar um cabelo mal iluminado de um fundo verde é muito complicado. Portanto, dificuldades comuns que vocês encontram com o Chroma Key é fazer o spill do verde, bordas serrilhadas, transparências indesejadas e acabar por ter aqui uma perda do detalhe fino, por exemplo no cabelo, por conta de um Chroma Key mal iluminado. Mas o que é que vocês devem perceber aqui desde já de partida, e desculpem já que esta introdução tão longa, é que 80% de um bom Chroma Key, ele não acontece ao aplicar o efeito na pós-produção. Ele acontece antes, quando vocês têm uma boa iluminação. Portanto, a maior parte das vezes, o problema de um chroma key mal feito nunca vai ser de quem faz a parte da pós-produção. Ok? Então bora lá perceber aqui dentro do After Effects como é que nós temos aqui a parte do Chroma Key. Então no After Effects, para nós trabalharmos com o Chroma Key, e até para este vídeo de hoje já trouxe aqui separado uma pequena imagem que tem aqui um telemóvel com um fundo verde para nós podermos aqui depois colocar uma imagem, possivelmente, num outro vídeo, quando falarmos aqui das máscaras, por exemplo, porque este vídeo vai ser bastante curto. Então eu vou clicar e arrastar aqui para baixo. E vou começar então por carregar no S, que foi uma das coisas que eu me esqueci de falar com vocês na aula passada, no vídeo passado, desculpem, que foi sobre os atalhos, ok? Então um dos atalhos que é muito útil vocês aprenderem a decorar são os atalhos que vos dão acesso rápido aqui às ferramentas das propriedades. Neste caso o S é para abrir na camada que vocês têm selecionada o Scale, o P é para abrir o Position, por exemplo, o T é para a opacidade, e depois vocês têm outros atalhos que eu também agora assim de cabeça não sei todos os atalhos, estou a falar daqueles que eu mais utilizo, mas às vezes é tão intuitivo que a pessoa nem se lembra assim, mas à medida que eu for usando, eu vou tentando sempre falar aqui os atalhos que eu estou a utilizar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é carregar no S e escalar a imagem para apanhar todo o nosso Composition Viewer. Vou clicar na composição e vou arrastá-la ligeiramente para baixo, exatamente para eu conseguir ter isto mais ou menos centralizado. Ok? E se eu quiser ter isto 100% centralizado, eu posso ainda vir aqui a estas ferramentas que também são muito úteis para me criarem grids. Vai trabalhar aqui basicamente o alinhamento. Por exemplo, eu posso carregar aqui no grid e vocês conseguem ver aqui
o nosso Composition Viewer bem dividido, ou posso apenas utilizar aqui as questões dos rulers, e isto vai-me permitir que eu apenas arraste linhas para aqui, para fazer aqui um trabalho de orientação, mas para já eu não vou precisar de nada disto, ok? E depois também tenho aqui, por exemplo, o Proportional Grid, que é basicamente uma versão aqui do grid, mas um pouco mais pequenino, que é muito utilizado para vídeo, para fazer os enquadramentos e tudo mais, ok? Então, detalhe, isto está despixelizado porque eu estou a fazer a pré-visualização no modo third. Se não viram o vídeo anterior, podem ir ver, e lá eu explico o que é isto de termos a pré-visualização em third, half e full, mas é basicamente para permitir que o pré-render, a pré-visualização aqui dentro, flua melhor e não ocupe tanto espaço. Ok. Então bora lá aqui à questão dos efeitos de Chroma Key. Então, quando eu tenho a minha camada selecionada, se eu vier aqui do lado direito aos Effects and Presets e procurar, por exemplo, por Key, vai-me aparecer aqui um conjunto de keyings, mas aquilo que eu quero verdadeiramente são estes que estão aqui dentro do separador de keying, que são todos aqueles que me permitem trabalhar especificamente com Chroma Key. O ideal aqui para vocês trabalharem neste tipo de vídeos com uma imagem verde que vocês têm de remover, até vou mudar isto aqui para full para ficar mais interessante, é vocês trabalharem com o Key Cleaner ou com o Key Light 1.2. O que é importante vocês perceberem aqui? O Key Light, ele não remove uma cor, ele cria meio que um mate, ou seja, é como se criasse uma máscara de transparência. Portanto, se eu carregar aqui no Key Light e arrastar para cima da minha camada, ele agora vai-me aparecer aqui neste, onde estava anteriormente o Project Panel, ele agora aparece-me aqui os Effects Control, que é um outro painel muito útil e muito importante quando nós estamos a trabalhar com composição, que é basicamente o painel das propriedades dos efeitos que nós adicionamos às nossas camadas, e cada tipo de efeito vai ter o seu conjunto de propriedades específicas, e portanto aqui no caso do Key Light eu vou ter acesso a propriedades de, por exemplo, escolher a cor que eu quero literalmente fazer o mate, por exemplo, trabalhar aqui o Screen Gain, que é a lógica ali de remover às vezes imperfeições que o Chroma Key acaba por não conseguir remover, entre outras funcionalidades que vocês têm aqui. Então a primeira coisa que eu faço aqui é, bem, raciocínio lógico. Se eu quero remover uma cor da imagem, eu preciso de selecionar essa cor. Então eu seleciono aqui no conta-gotas e venho aqui e simplesmente faço picar. E lá está. Magia aconteceu. Mas reparem, na prática, ele não apagou, ele não removeu a cor. Ele apenas criou aquilo que eu estava a explicar do mate, porque ela continua lá. Estão a ver? Se eu remover aqui o Screen Gain, ela continua lá. Eu posso aumentar, mas é preciso ter cuidado quando eu trabalho aqui nestas propriedades. Porquê? Porque se eu tiver uma imagem que está mal trabalhada a nível de luz, o que vai acontecer vai ser literalmente eu começar a remover, neste caso, esta cor que eu piquei de outras partes da imagem, e isso às vezes pode se tornar um problema. Então, nessa situação, nós podemos, por exemplo, criar uma máscara específica, mas neste vídeo eu não vou falar de máscaras, pelo menos não para já. Eu quero apenas que vocês entendam a questão do Chroma Key. Ok? Então, no ecrã, no Composition View, o que é que aconteceu neste momento? Ele literalmente ativou uma coisa que é o Screen Matte, que basicamente ele transforma o que é visível e invisível usando duas cores específicas, que é tudo o que for visível na lógica do Screen Matte é branco, e tudo o que for invisível ou transparente na lógica do Screen Matte é preto. Então, como eu quero, Bruno, quero que o verde seja invisível ou transparente, neste caso a cor que eu piquei dentro da imagem, ele vai colocar aqui preto, ok? E isto é literalmente a lógica do efeito Screen Matte, ok? Portanto, é muito importante vocês entenderem estes conceitos, porque isto permite que vocês consigam trabalhar às vezes os chroma keys que por sua vez estão, os chroma keys dos fundos, os green screens que por vezes estão mal iluminados ou por aí fora. Depois, se vocês quiserem trabalhar uma semi-transparência, vocês podem sempre usar através do Screen Matte, que é isto, basicamente está aqui. Vocês podem trabalhar aqui um pouco melhor, por exemplo, as questões dos cinzentos e tudo mais, que agora aqui não vai fazer grande efeito, mas estão a ver que ele começa, olhem aqui. Reparem aqui agora, por acaso aproveitando aqui este teste de brincadeira, reparem, se vocês repararem aqui no ecrã, eu vou até dar zoom aqui, ele tem aqui o género de um branco, ou seja, não ficou 100% preto, é como se estivesse cinzento. Se eu ver aqui ao clip black, ele vai literalmente remover esse branco. Porém, se eu começar a abusar, olhem o que é que começa a acontecer no resto da imagem. Olhem ele ali a começar a tirar dos outros sítios. Por isso é preciso ter muito cuidado. Mas reparem, eu não acho que aqui este branco seja um problema. Nós podemos testar, mas eu não acho que seja um problema
efetivamente. O importante vocês preferirem aqui em relação ao Screen Matte, por exemplo, ao Screen Balance, por exemplo, que vocês têm aqui em cima, é que tudo é uma questão de ajuste de sensibilidade. Ou seja, vocês têm de fazer aqui sempre um trabalho meio que cirúrgico para ajustar bem o balanço das cores, para conseguirem garantir que conseguem remover tudo o que é algo associado ao verde, para quando colocarem uma imagem aqui em cima, isto não se torne um problema. Eu vou carregar aqui nestas setas e vou, por exemplo, buscar aqui outra imagem. Não sei exatamente que imagem que vou buscar, mas quero buscar mesmo a que eu fui buscar no vídeo anterior. Ok? Do After Effects. Vou colocar aqui dentro. E agora vou arrastar e colocar por trás da nossa camada do vídeo. Reparem, como eu defini que o meu ecrã passaria a ter uma transparência, tudo o que eu coloco por trás desta camada automaticamente vai aparecer no ecrã. Exclusivamente no ecrã, porque foi a única zona onde eu defini através do Keylight que iria ter uma transparência. Então, ou seja, eu agora posso colocar aqui, se eu quiser, no ecrã, vou até rotacionar utilizando o R. Se eu carregar aqui na camada, na tecla R, ele ativa a rotação. E vou rodar aqui um pouquinho. Posso, por exemplo, utilizar o S para escalar um pouco. E agora vou reposicionar. Não vou preocupar aqui com máscaras, nem nada do género, ok? Porque isso fica para outro vídeo. R novamente. Vou rodar mais um pouquinho. E vou posicionar novamente a imagem. Ok? Pronto. Posso deixar assim, não faz mal ficar ali cortado. Isto é apenas para efeito visual, para vocês entenderem. Então, ou seja, reparem, ele ali ficou, e por acaso aquele branco que há bocado ficou ali, aquele cinzento do verde removido, nem é um grande problema, não se nota muito aqui, mas lógico que eu agora poderia chegar aqui e adicionar efeitos em cima disto, como um brilho ou alguma coisa do género, ok? Agora, um dos erros clássicos que acontece é literalmente tentar fazer toda a remoção num único key. No caso desta imagem, como eu tinha selecionado uma boa imagem previamente, esse problema não existe. Mas se vocês às vezes escolherem uma imagem que está mal iluminada, que tem uma má iluminação a nível de green screen, pode acontecer às vezes vocês não conseguirem remover tudo. Então quando vocês estão em produção profissional, raramente nós utilizamos apenas um efeito para remover tudo. O que eu faço é, utilizo um efeito para remover o base, pego no Keylight, adiciono novamente à camada e agora vou remover mais outra cor que eu pico. Por exemplo, vou aqui no olho e reparem, estava lá aquele cinzentozinho ali, pego aqui no conta-gotas e agora com este Keylight eu pico e removo. Só que, viram o grande problema? Ele removeu aquela cor de outras porque ele acha que isto aqui é um laranja. Então eu tenho que ter muito cuidado com estas coisas e por isso é que isto é um trabalho muito cirúrgico e, por exemplo, como eu já vos disse há bocadinho, o ideal aqui seria vocês praticamente terem uma máscara, mas as máscaras nós vamos deixar para outro vídeo. Não quero deixar este vídeo muito longo, este vídeo é para ser mesmo curtinho, curto neste caso, e direto na questão dos chroma key. Uma coisa muito importante aqui que vocês também têm em relação aos chroma key, por exemplo, eu também posso, em certas situações, o Keylight pode não funcionar como eu quero, portanto eu também posso aqui utilizar, por exemplo, o Linear ou o Key Cleaner, ok? Que ele vai funcionar numa lógica muito específica, portanto ele não funciona da mesma forma que o Keylight e portanto é preciso ter muito cuidado porque aqui vocês não têm especificamente a zona para picar, isto é mais para limpar a sujidade visual na imagem. Tem depois, por exemplo, também aqui o Linear Color Key, que é muito parecido com o Key Cleaner, mas aqui vocês, desculpem, com o Keylight, mas aqui vocês conseguem literalmente ver o antes e o depois, o que acaba por ser muito útil. Eu venho aqui ao Key Color, pico aqui, e vocês conseguem ver como é que estava antes e como é que está depois, mas reparem, eu agora aqui consigo ver a borda que ele deixou, e se eu quiser eu posso trabalhar aqui o Match Tolerance também, ok? Mas isto aqui não convém eu usar neste caso em concreto. Posso ainda... por exemplo, lá está, por isso é que normalmente se costuma dizer que não se trabalha tudo no único key, porque eu agora, por exemplo, se eu quiser picar ali a borda, talvez o ideal seria eu puxar outro key color, por exemplo, e agora vir aqui e picar aqui na cor, só que reparem, isto não vai funcionar a 100%, por isso é que eu vos disse que isto é para situações, ou seja, cada um tem a sua especificidade, por exemplo, para azuis e por aí fora, mas vocês podem sempre também trabalhar aqui depois estas ferramentas, estes keep colors e todas estas funcionalidades. Volto a dizer, o ideal para isto seria literalmente vocês terem uma máscara, ok? Posso, por exemplo, vir aqui picar também para tentar anular, mas reparem, eu já estou a começar a tirar cor aqui da mão e isto não é algo que seja muito aprazível para o resultado que nós queremos aqui.
Por isso, volto a frisar, máscaras em certas situações, mas eu vou fazer depois outro vídeo sobre máscaras, não se preocupem. Depois temos também aqui, por exemplo, o Luma Color, que também é muito útil em algumas situações, só que mais uma vez, assim como o Key Cleaner, ele não tem o conta-gotas, ele vai me permitir trabalhar as cores de uma forma mais genérica. E o Color Key, eu já tenho aqui novamente o conta-gotas e ele vai funcionar muito parecido também ao Key Light e ao Linear Color Key, onde eu pico a cor, só que, percebem, a nível de remoção, ele já não vai ter a mesma eficácia. Eu vou precisar sempre de vir aqui, na Color Tolerance, começar aqui a trabalhar, estão a ver, e ir gradualmente aumentando o Color Tolerance, mas estão a ver o problema? De repente ele não removeu os verdes todos, mas ele já está-me a remover ali na mão. Então o que é que eu posso ter de fazer? Venho aqui, por exemplo, mexer no Edge Steen, e aí já consigo remover, por exemplo, mas reparem, se eu remover com muita força, eu vou começar a remover aqui, ó, ali do telemóvel, então tenho que ter cuidado. Isto é uma coisa que tem de ser, como eu já disse há bocadinho, um trabalho cirúrgico, por exemplo, e depois ainda podem trabalhar aqui no Edge Feather, que é basicamente para dar ali um ligeiro borrão, que é para não ficar ali um corte tão a seco. E agora, por exemplo, se eu criar aqui a camada por trás, vocês conseguem ver, mas agora reparem na diferença. Aqui eu estou a usar o Color Key, reparem aqui nas bordas, eu até posso reduzir isto aqui para 0,3, por exemplo, para não ficar ali tão borrado, mas reparem como ela está picotada aqui, e se eu usar o Key Light, olhem como ela não ficou picotada, ficou ligeiramente borrada, mas ok, isso depois é passível de resolver o problema, ok? Mas acaba por ter sempre o resultado em algumas situações um pouco melhor, mas volto a dizer, nós depois podemos aqui dentro do Key Light trabalhar também aqui algumas configurações que eles têm aqui, como os edge colors, o inside mask e o outside mask, para também fazer o refinamento aqui destas propriedades, ok, meus queridos? Então, basicamente este é o fluxo de trabalho com Chroma Keys. O Chroma Key só está terminado quando vocês tiverem este recorte a não chamar a atenção. E normalmente com o Key Light é sempre o trabalho mais rápido que vocês têm aqui para fazer, se a imagem estiver bem iluminada. Se não tiver, vocês vão necessitar sempre de utilizar os outros keys que vocês têm aqui para remover cores e fazer aqui os trabalhos. Portanto, lembrem-se sempre, nada iguala uma imagem à outra, mesmo que ela esteja bem iluminada, o trabalho vai ser sempre diferente. A ordem correta dos efeitos vai alternar sempre mediante o tipo de trabalho que vocês estão a fazer, e também muda completamente o resultado. Ou seja, se eu chegar aqui e tiver o Key Light, este Key Light primeiro, e depois adicionar um Color Key, e colocar primeiro o Color Key, depois o Key Light, aqui não tem grande diferença. Quer dizer, se calhar até tem, se eu ver aqui às bordas, ok? Estão a ver? Olhem aqui, se eu colocar o Color Key depois e colocar o Color Key primeiro, vocês veem que o trabalho é completamente diferente. Portanto, a ordem dos efeitos também conta muito aqui. E literalmente isto só está finalizado quando não chamar a atenção, e eu para mim ainda tenho aqui coisas que, como é óbvio, precisavam de ser trabalhadas e refinadas, mas acho que não cabe agora aqui neste vídeo, e é muito importante vocês perceberem que tem de haver sempre uma correção pré-key, depois é que vem o Chroma Key, a seguir ao Chroma Key vem a questão do refinamento do mate, e depois a partir daí vocês vão ter outras questões, como a integração visual e todo o processo. Portanto, o Chroma Key ele não é um efeito, é apenas uma sequência de decisões visual. Um bom Chroma Key é igual a uma boa preparação, a uma boa separação, refinamento e integração, meus queridos. Eu espero que tenham gostado deste segundo episódio aqui deste nosso After Effects. Não se esqueçam de compartilhar com quem vocês acham que efetivamente vai absorver aqui este conteúdo e que tem utilidade em receber este tipo de material que eu preparo com tanto amor e carinho para vocês, meus queridos. Deixem o vosso gosto. Se quiserem, podem sempre também deixar aqui nos comentários algumas dúvidas ou algumas opiniões que vocês têm, e até mesmo contestar aquilo que eu falo. Façam isso, até porque para mim às vezes é importante, às vezes não, é importante também eu receber a vossa opinião, porque eu também não sei tudo. Eu apenas me esforço em trazer para vocês que estão desse lado, e também para os meus alunos que usam este material como estudo e como apoio aos exercícios que eu passo em aula, este vídeo muito bem trabalhado, muito bem cuidado, para garantir que eu não estou apenas a chegar aqui a fazer um tutorial e estou sim a explicar uma ferramenta que pode se tornar bastante útil na vossa vida profissional, meus queridos. Resta mais uma vez agradecer-vos aqui por terem estado comigo nestes 20 minutinhos. Muito obrigado e até à próxima. Um beijo e um queijo. Tchau, malta!